trabalhando com gestão de inovação, o nosso objetivo era sistematizar a inovação, ou seja, se a gente quer que a empresa inove continuamente, tem uma série de aspectos de gestão que a gente pode trabalhar. A gestão da qualidade fez isso muito bem nos anos 80, 90. O GQP tem uma escola fantástica aqui no Rio Grande do Sul. Mas só que da inovação, a gente começou a sistematizar a inovação nessa empresa, via que algumas davam muito certo e algumas não davam tão certo assim. E a gente começa a se perguntar por que dá certo, por que dá errado. Surgem questões como cultura, né? Então, a gente tem uma cultura, principalmente indústria, né? Que é onde é o nosso chão aqui, onde eu trabalho. É um chão muito tradicional, né? Familiar, indústria rígida, pesada, antiga, né? Então quadrada, por assim dizer. Então tem uma dificuldade para falar de inovação. Mas ainda assim a gente tem casos muito legais de inovação aqui no Rio Grande do Sul e indústrias médias e grandes, super tradicionais e familiares também. A gente foi pesquisar, foi começar a identificar alguns padrões, e uma coisa que a gente viu que faz toda a diferença primeiro, ter um planejamento. Pouquíssimas empresas fazem planejamento estratégico, vamos ser sinceros. A gente aprende isso na universidade, nos nossos MBAs, na nossa vida profissional, mas pouca empresa faz planejamento. E ainda quando fazem, é um planejamento de curto prazo. E curto prazo eu digo aqui 3 anos. E aí a gente começou a ver um problema. Se a empresa não tem uma visão de futuro, não existe inovação. Não vai ter como inovar. Uma replicação do passado não garante nada de inovação. Somente se tu tem uma visão de futuro. E isso tem tudo a ver com tomada de decisão. A gente normalmente, quando faz alguns workshops, a gente pergunta isso aqui. Qual decisão impactou a sua vida? Todo mundo aqui em algum momento tomou alguma decisão que, se ela fosse diferente, hoje estaria possivelmente em outro lugar, fazendo outras coisas. Né? Isso aí é muito comum na nossa adolescência, ali, quando vai escolher a formação, né? Que universidade vai cursar e tudo mais, onde tu vai morar, que emprego tu diz sim, que emprego tu diz não. Então, ter um filho, formar família, ou às vezes a gente não toma essa decisão também, né? Mas todo momento a gente está tomando decisões que às vezes a gente não se dá conta, impactam o nosso futuro, para 10, 15 anos depois. E nas empresas é igual, o raciocínio funciona igual. Então, se tu deixa de tomar uma decisão, que também é uma decisão, né? Uma não decisão, também é uma opção de futuro, tu acaba comprometendo todo o teu futuro. E isso, existe pouca reflexão dentro das empresas sobre esse processo de tomada de decisão. E a gente costuma usar esse gráfico aqui para exemplificar o que é uma visão de futuro. Então vamos tomar aqui o tempo, né? Conforme o tempo passa e conforme a empresa cresce. Normalmente, quando está aqui no presente, planejando o futuro, a gente foi ensinado e tradicionalmente a gente pensa assim, vamos dar uma olhada nas minhas experiências, no meu conhecimento, ou no caso da empresa, né, os indicadores, o que a gente já alcançou nos últimos anos, dá uma olhadinha no cenário econômico e projeta um futuro aceitável. Então, por exemplo, no último ano a gente teve um faturamento de 10%, considerando o cenário econômico, a gente consegue crescer entre 15% e 20% no próximo ano. Isso aqui é muito comum dentro das empresas. Que é o pensamento tradicional, uma extrapolação do passado. Então a gente pega o nosso passado, a nossa experiência, o nosso conhecimento e joga ele para frente. Então, nos próximos 3 anos, se tudo continuar igual, a gente vai crescer tanto. Essa é a frase super comum do processo de tomada de decisão de planejamento estratégico. Agora, o que a gente propõe é o seguinte: a gente falou ali que as coisas estão mudando cada vez mais rápido, os ciclos de mudanças cada vez mais curtos. Então, talvez o nosso passado não seja tão relevante assim nos próximos anos. O que a gente propõe é que dê uma olhada no futuro, o que o futuro promete, toma uma posição, ou seja, eu acredito que o futuro vai ser assim e eu vou fazer aquilo. E a partir disso, tu desenha projetos para chegar até lá. Então esse é um raciocínio que normalmente não é feito, e as empresas que a gente viu que fazem, geram inovação. Na realidade é muito simples, se tu for repetir o que tu faz no passado, não garante nenhum tipo de... O passado não garante novidade. Não tem novidade no passado. Já é um fato, já aconteceu. Só vai ter novidade e valor se tu trouxer alguma coisa do futuro. Bom, aí a gente começa
a buscar entender como é que funciona essa tomada de decisão com base no futuro. E é isso que eu vou trazer aqui quando falo de método, tá? Eu já vou antecipar, em meia hora talvez a gente não consiga passar por tudo, mas eu vou fazer o máximo. Qualquer coisa eu vou estar ali no IEL depois e a gente pode conversar mais sobre detalhes. O que acontece então que a tomada de decisão a forma de tomar decisão está desatualizada, porque a forma de pensar também está desatualizada. Quando a gente começa a trazer algumas tendências para as empresas, a gente consegue enxergar mais ou menos isso aqui no cérebro de quem toma a decisão. Então, assim, ele sabe que tem algumas coisas acontecendo sobre carros autônomos, internet das coisas, Big Data. Isso aqui são tendências tecnológicas, aqui tendências sociais, né? Geração Z entrando no mundo do trabalho. Então, em 2020, 50% da força de trabalhadores vai ser geração Z. Como é que isso impacta a cultura das empresas? Aumento da população, a empresa tendo um papel cada vez mais forte na sociedade. Ontem eu estava lendo um artigo que marca já não existe mais, porque essa próxima geração não dá a mínima para a marca. Então, como é que a empresa se prepara para isso? Também tem questões ambientais, né? A energia está saindo de um modelo centralizado de grandes usinas para modelos descentralizados, onde tu produz a tua própria energia. Clima extremo, como é que a gente vai lidar com as mudanças climáticas? A gente praticamente não teve inverno esse ano. Questões políticas também, questões ambientais. Então, aqui, nacionalismo. Desde 2013 a gente acompanha essa tendência. Em 2016 ela se confirmou com o Brexit e com o Trump. Então, a questão nacionalista é muito forte. Junto com ela tem a desglobalização. Mas aí a gente... E atrás aqui tem muitas outras tendências também, né? E muita coisa que... às vezes é tanto que também impede uma tomada de decisão mais tranquila. É muito volume de informações que nos deixa um pouco inseguro. Então tem método, é isso que eu vou apresentar para vocês, algumas ferramentas para conseguir filtrar todas essas informações e ver quais são mais relevantes, tá? Então aqui basicamente o que a gente vai falar é sobre futuro construído, e existem 4 grandes momentos para esse método, tá? Uma é pesquisar tendências, então isso é inevitável, passar por pesquisas, vai na internet, tem muito material, tem gente que faz muitos artigos legais também sobre tendências, tem relatórios muito bons de consultorias, depois eu vou dar alguns exemplos. Análise de cenários, então dentro daquele monte de volume de informações, quais que são mais relevantes, identifica oportunidades e dessas oportunidades tu constrói um ponto de vista. Então coleta de informações. Aqui algumas dicas, tá? Então, Fórum Econômico Mundial, esses sites todos são muito bons de tendências de tecnologia, política. O Syndicate ali fala questões econômicas e políticas. A Wired, a Fast Company, trazem muito tecnologia e comportamento. Futuro das Coisas é um site nacional, faz um trabalho fantástico também. Trend Hunter, as consultorias tradicionais, elas também estão trazendo muita tendência, específicas por segmento, muitas vezes. E vocês vão encontrar os burôs de tendência, que a gente chama, que são empresas especializadas em identificar comportamento e tendência, normalmente do consumidor. Isso é bem comum, mas a gente costuma diferenciar o comportamento de consumidor, tendência de comportamento de consumidor e de mercado, ele acaba influenciando mais no desenvolvimento de produto. O que a gente está falando aqui é tomada de decisão estratégica, então são tendências um pouco maiores, tá? São mega tendências que influenciam o negócio, não o produto. A Boxer daqui do Rio Grande do Sul também, a Gartner, é super conhecida também na área de tecnologia. E o IEL, quando a gente se deu conta disso, o que a gente viu? A maioria dessas fontes aqui, elas estão tudo em inglês. A gente vai começar a fazer os trabalhos dentro das empresas e sinceramente, sim, o dono da empresa, ou quem toma a decisão, a alta administração, eles não têm tempo para ler relatório. Por melhor que a gente entregasse os relatórios já mastigados, eles não têm tempo para isso. As empresas que têm algum setor de inteligência ou de tendências, elas vão muito mais para o produto, é um setor de marketing com foco em desenvolvimento de produto. Então, o que a gente fez? A gente pegou esses relatórios todos, sintetizou em pequenas cartinhas, que vocês podem ver ali no nosso stand, resumido em 900 caracteres. Então, a gente sintetizou, traduziu e fez um baralho de cartas
que a gente usa nessas atividades de tendência. Então, acelera e facilita muito mais o acesso a esse tipo de informação. A gente tem mapeado 73 tendências lá. E a gente viu que isso gerou algum valor e agora a gente está fazendo uma curadoria de tendências. Então, a empresa que tem necessidade, tem interesse de saber quais são as tendências que vão impactar o meu negócio, ela manda um e-mail para nós, e preenche um formulário e a gente devolve com as principais tendências que vão impactar o negócio dela. E a gente entrega esse gráfico aqui, com a empresa no centro, e as principais tendências que vão impactar o negócio dela. Então é uma forma também de estar fornecendo informações nesse momento de pesquisa de tendência, que é o pontapé inicial. Qualquer empresa? Qualquer empresa. Qualquer empresa. O segundo momento, depois que tem acesso a essa informação, tu vai começar a mergulhar um pouco nela e ver quais que são as mais significantes, tá? Quando vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem várias formas de tratar tendências. Existem mega tendências, são grandes movimentos que elas já estão acontecendo faz 15, 20 anos e eles vão impactar os próximos 50, 70 anos. Existem tendências que são movimentos que estão dentro de mega tendências, assim como sinais, e existem observações individuais que vocês, qualquer um, começa a observar, olha, está acontecendo tal coisa, e isso certamente está atrelado a alguma tendência. Então, por exemplo, tem uma tendência que é a urbanização. Tem um dado que até 2050, 75% da população vai viver em cidades. Que tendência que traz esse tipo de movimento? Cidades como centro criativos. O que é isso? Se a criatividade só acontece, a inovação só acontece quando há pessoas. Então, quanto mais pessoas reunidas e conectadas, maior a chance de sair uma inovação. Tem cidades que fazem isso muito bem, tipo Barcelona. Eles conseguem conectar muito bem as pessoas e está toda hora gerando inovações. Ou isso também dá para ver muito bem na questão cultural, sempre gerando muita arte. Tem aqui dentro desse movimento um movimento maker, então faça você mesmo, né? Nos Estados Unidos foi muito forte, praticamente tirou eles da crise. E um sinal que tu pode notar são coworkings e fab labs. Então são estruturas que apoiam o movimento maker, que só existe por causa de cidades como centros criativos, que só existe porque existe uma tendência de urbanização. Então essa aqui é uma ferramenta para começar a ajustar a lógica na cabeça de que tu enxerga de movimentos, né? Então, às vezes, tem casos que é as paletas mexicanas, né? Paletas mexicanas é uma observação individual. Que movimento que está por trás disso, né? Qual é a tendência? Por que isso surgiu? O que está por trás? Então, essa reflexão, quando vocês vão para a rua e começam a observar mudanças, vocês já podem começar a atrelar a esse tipo de gráfico. Aqui é um vídeo, deixa eu dar o play ali. 2 semanas atrás, o Elon Musk, que é o novo cara da tecnologia, né? Assim como o Gates, o Jobs, eu acho que ele é o próximo aí da geração, é o Tony Stark da vida real, né? Ele fez a primeira entrega do Model 3, que é o carro popular da Tesla, né? Então, ele é um cara que ele tem isso muito claro na cabeça. Quais são as tendências que está por trás? Ele é um cara que todos os negócios dele estão atrelados ao futuro. Não tem nenhum negócio, não tem que eles mal estão se pagando, porque ainda não tem mercado. Ele está criando mercado. Ele vai ser exemplo de novo para uma outra ferramenta aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas isso aqui é uma observação individual. Eu vejo que está sendo lançado um carro. A Wired falou que esse lançamento foi o símbolo de uma mudança da indústria automobilística. A gente daqui 50 anos vai lembrar desse dia como tendo sido uma virada na indústria automobilística. Então isso é uma observação que está atrelada a várias tendências. Então a gente também pode fazer esse raciocínio aqui, né? Depois, esse aqui eu não preenchi, mas fica como reflexão. Quais são as tendências, que mega tendência está por trás, quais são os sinais que tu observa quando tu vê um movimento como do Elon Musk na Tesla. Esse aqui também esse aqui vocês devem conhecer também, é o Amazon Go. É uma tecnologia que a Amazon está lançando. É uma empresa que nasceu no mundo digital e está indo para o mundo físico. Isso é uma mudança, isso tem algum significado por trás. Também tem tendências relacionadas.
Ele fala das tecnologias que eles estão aplicando aqui. Então, como que eu posso aplicar essas tecnologias também para o meu negócio? Então, vale a pena estar atento naqueles sites que eu mostrei ali. Eles volta e meia têm esses vídeos e vocês podem fazer essa reflexão de a que movimento isso está atrelado. Se grandes empresas já estão fazendo isso, que movimento está atrelado? A Amazon também está abrindo o mercado. Amazon Go, sinais, o Omnichannel, está em todos os canais de consumo, experiência do usuário, digitalização dos negócios. Então essa também é uma interpretação que pode ser feita. Essa é a minha interpretação quando eu vi esse vídeo. Mas cabe para cada um, tomador de decisão ou empreendedor, ter isso em mente. Agora, o terceiro passo, depois que entendeu o que está acontecendo de movimentos, viu aqueles que são mais significativos, essa ferramenta aqui é bem interessante. É da Gartner, originalmente, aqui, mas ela pode ser, eles usam muito para tecnologia, mas pode ser aplicado para qualquer movimento. Então, o que ele diz? Aqui, conforme o tempo passa, uma tecnologia, uma tendência, ela vai de baixa maturidade para alta maturidade. E a questão de visibilidade, então, alcance ao público geral, né? Baixo ou alto. E isso aqui está diretamente relacionado à expectativa que aquela tecnologia vai mudar realmente o mundo dos negócios ou a vida das pessoas. Então, tem um primeiro momento que eles chamam de gatilho, que é quando a tecnologia surge. Pouquíssimas pessoas têm acesso a essa informação. Normalmente, é quem está diretamente relacionado. Startups, sim, normalmente estão ligadas nesse primeiro movimento. Universidades, institutos de pesquisa ou algum laboratório dentro de alguma empresa começa a desenvolver uma nova tecnologia, algum novo conceito. Depois, o pico da expectativa, ou seja, se vê que aquela tecnologia ou tendência, ela gera resultado. Ela começa a mostrar resultados efetivos e tem potencial. E isso gera grande expectativa. Ele passou um pouco mais. Aqui é o vale da desilusão, que eles chamam. Então, inevitavelmente, quando tem um novo movimento, isso dá errado em algum momento. Vai ter questionamentos. Então, por exemplo, carro autônomo, né? Isso aí vai... 90% dos acidentes gerados hoje são causa humana. Se a gente conseguir substituir por robô, a gente vai salvar muitas vidas. Pico da expectativa. Vale da desilusão. Mas e o debate ético? Na hora de... numa situação, o carro autônomo que vai atropelar uma pessoa ou vai comprometer a vida do motorista? Quando ele tiver que tomar essa decisão de risco, numa situação que é um ou outro, qual vai ser a decisão do robô? A decisão padrão, né? O standard dele. Vai ser fazer um desvio e comprometer a vida do motorista ou vai ser atropelar a pessoa que está na rua? Então isso é um momento de desilusão. O Google Glass passou bem por isso aqui. Ele veio aqui assim, ele chegou numa expectativa altíssima, todo mundo queria ele, e depois simplesmente desativou também por questões éticas. E depois, de alguma forma, essa tecnologia ela é ajustada, ela tem as suas arestas polidas, né? E vai para a rampa da luz, ou seja, não tem como superar esse problema e a gente vai para o platô da produtividade, vai lançar. Então é quando uma tendência realmente se estabiliza e ele é um movimento real que todo mundo percebe. Tá? Aqui eu também trouxe alguns exemplos. Eu sempre fico pensando, né? 2014, quando estava lá o 99 táxi, pelo menos na minha experiência, eu usava bastante. Se eu fosse investidor, talvez eu quisesse investir nele. Mas eu não sabia, pelo menos se eu não tivesse contato com tendências, que a Uber já estava se espalhando pelo mundo. Se eu não soubesse, talvez eu investisse. Mas se eu soubesse, talvez eu pensasse duas vezes. Isso foi mais ou menos o que aconteceu, né? Quando a Uber chegou, gerou uma grande expectativa, os táxis praticamente sumiram e teve uma vale da desilusão. Agora, dá para uma interpretação também bem rasa. O Uber também teve seus problemas, está tendo seus problemas éticos, está tendo problemas legais, enquanto que o 99 táxi está... Bom, já aprendi que com táxi não dá, lançou
essa semana no 99 Pop. Então eles também conseguiram dar uma virada no negócio deles. Mas enfim, é só um ponto de vista sobre como é que funciona esse ciclo, né? Isso aí tem tudo a ver na tomada de decisão, para estar atento, principalmente de quem está vindo aqui atrás, né? Porque às vezes tu vai investir conhecimento, esforço numa coisa que logo ali na frente vai ser ultrapassada por outro movimento. Aqui também uma interpretação, tá? Carros elétricos. Ali a gente viu o vídeo, né? O lançamento. Agora vai. Agora é uma virada da indústria automobilística. Logo aqui atrás a gente já sabe que tem os carros autônomos, né? Eles têm algumas discussões, está desenvolvendo tecnologia e tudo mais. Certamente vai passar por um vale de desilusão, vai ter problema nos primeiros carros que estiverem na rua. A Tesla já tem alguns carros, né, circulando aí. E aqui atrás tem uma coisinha surgindo que algumas pessoas já têm acesso à informação, que são os drones autônomos também. Então, em 2018 vai ser pilotado em Dubai um serviço de táxi que são drones sem nenhum motorista, sem nenhuma interferência humana, é simplesmente entrar no drone e ele leva de um ponto A para um ponto B. É uma frota de táxi que é drone, voa, não pega trânsito, então vai ser pilotado. Isso já está para chegar aí, a gente vai ouvir cada vez mais. E aí chega o momento de tomar uma decisão. Então hoje, frente a tudo isso que eu vi, eu vou tomar uma decisão. Eu trouxe aqui, de novo, o Elon Musk, porque ele faz justamente esse tipo de reflexão. Ele desenha os master plan, que ele chama. São planos de 10 anos, onde ele publicou isso na internet, acho que foi em 2006, 2008, por aí. E ele dizia assim, ele tem toda uma carta descrita, se vocês entrarem no site dá para ler lá direitinho, mas basicamente o plano seria criar um carro de baixa escala, que vai ser caro, usar o dinheiro, que é esse carro aqui, usar esse dinheiro que eu consegui arrecadar para criar um carro de média escala e um preço um pouco mais acessível. Ele fez essa SUV aqui, que é o Model X, e usar esse dinheiro para criar um carro de alta escala e acessível, que é o Model 3, que custa $35 mil, que foi lançado na semana passada. Na verdade, foi lançado no ano passado, eles produziram e entregaram semana passada. E fornecer energia solar. Ele também tem a empresa SolarCity, que foi comprada pela Tesla. Então ele anuncia lá no site dele que o Master Plan 1 foi entregue. Na semana passada ele realizou o plano dele de futuro. E vejam, não tem nada que é extrapolação de passado. É tudo com base no futuro. Não existe mercado para o que ele está querendo fazer aqui. Lá em 2006, muito menos. Agora ele fez a parte 2. Criar excelentes telhados solares com armazenamento de bateria perfeitamente integrado, expandir a linha de produtos de veículos elétricos e assim por diante. Carro autônomo e aqui ele já fala de compartilhamento de carros. Né? Ativar seu carro para ganhar dinheiro para você enquanto não estiver usando. Então já está também abrindo novos negócios, já entendeu que o modelo de automóveis não vai ser de propriedade, possivelmente vai ser de acesso, assim como funciona o Uber, né? Tu não precisa comprar um carro para usar ele, tu pode simplesmente ter acesso como um serviço. Então, pessoal, a ideia é passar por essas ferramentas para vocês começarem a ter uma visão de futuro. No IEL, a gente incentiva muito isso pelo nosso aprendizado. A gente normalmente trabalha com indústria, né, de médio e grande porte, e para nós é uma primeira experiência estar aqui no Gramado Summit, no meio de startups. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com algumas, então espero estar ajudando vocês, e se quiserem tirar mais dúvidas, vocês podem conversar comigo lá no stand do IEL, que eu vou estar o dia inteiro. Essa metodologia a gente vai realizar um workshop em Porto Alegre no dia 22 e em Santa Cruz no dia 13 de setembro, onde a gente passa o dia inteiro trabalhando com as ferramentas passo a passo, e dá cartilha, dá o kit Cosmos também das tendências. Então é uma forma de para quem tiver mais interesse em ferramental e técnica, pode estar lá conosco, tá? Nós também a gente também desenvolve workshops para desenvolvimento de produto. Tem
workshop que a gente chama de Toolbox, que são 5 encontros, onde tu entra com uma ideia e sai com um modelo de negócio. Então, quem tiver interesse também, a gente faz todo esse desenvolvimento por um mês e meio, mais ou menos. São 5 encontros que a gente realiza semana a semana. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser a apresentação, manda um e-mail para mim, não tem problema nenhum, e a gente segue conversando mais adiante. Obrigado.